E tá aí, Saúl Ñíguez, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Você tá conferindo na imagem o primeiro treino do espanhol do Mengão, então assiste até o final. Tá aí ele, com seu par de chuteiras adentrando o campo do CT Ninho do Urubu. Tem que tomar cuidado para não tomar um banho aí, hein, Saúl? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like aqui no canal, o Pedrão Oficial sempre em cima do lance, trazendo os bastidores do treinamento do Flamengo no CT Ninho do Urubu. Tá aí o Saúl com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, conversando ali com alguns atletas do Flamengo. A intimidade rubro-negra aí para você, torcedor do Flamengo. Você tá conferindo aí também Matias Vinha, né? Tá sentado na bola ali o Matias Vinha que se recuperou de uma lesão gravíssima recentemente, né? Uma lesão multiligamentar, lesionou o ligamento cruzado do joelho, passou por um momento delicado na sua carreira, né? Fraturou a tíbia, lesionou medial, lesionou menisco, uma série de ligamentos do joelho e voltou com tudo, né? Voltou com tudo na partida diante da equipe do Red Bull Bragantino, entrou definindo a parada, literalmente definindo a parada, deu aquela arrancada maravilhosa pela esquerda ali e fez o passe, né, para que o Flamengo fizesse o gol com o Wesley, né, o Alacian para o Wesley, naquele gol maravilhoso do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Você está conferindo aí Vitor Hugo, pessoal, tá aí, ó, Vitor Hugo que está de volta aos treinamentos do Flamengo, presente aí também com João Vitor, garoto das categorias de base do Flamengo, zagueirão, fala bem demais, rapaz. Toda vez que o João Vitor dá entrevista, ele fala bem demais. Então tá aí, aproveitando, tá aí na telinha. O Alacian entrou bem demais no último jogo do Flamengo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Teve destaque, deu assistência pro Wesley, colocou ele na cara do gol. Ele que praticamente se despediu do Flamengo, tá aí o Juninho. Vou trazer algumas informações aqui nesse vídeo para vocês. Muita gente certamente se perguntando pelo Ed. Tá aí Juninho X, rapaz. Tô doido para chamar o Juninho pelo vulgo dele, viu? Mas infelizmente ele não tá fazendo gol. Assim que ele fizer um gol, eu vou chamar ele pelo vulgo dele lá na Pedrão RNTV, né? Que é o nosso canal de transmissões ao vivo. Inclusive, nós acompanhamos a entrevista coletiva do Saúl e também o treinamento do Flamengo. Tá aí o Pedro, rindo à toa, Pedrão, junto com o Jorginho. Coisa linda, coisa maravilhosa. O Flamengo passou por um turbilhão de crise, rapaz, aí na última semana, em função de vazamento de print, de dirigente do Flamengo, né? Que não quis falar, que quis dizer que o Pedro tinha que ter sido vendido, uma verdadeira vergonha, um show de vazamento no Flamengo, mas tá tudo bem. Tá aí a dupla Léo Pereira junto com o Léo Ortiz, El Bigodon, rapaz, tá aí. Os dois andando aí no gramado do CT Ninho do Urubu, a melhor dupla de zaga do Brasil, o Flamengo que só sofreu 6 gols no Campeonato Brasileiro, né? Apenas 6 gols, é a melhor defesa isolada do Campeonato Brasileiro em 14 partidas disputadas, né? 15 na realidade, né? O Flamengo deve uma contra o Sport. Tá aí Gonçalo Plata junto com Cleiton, nosso querido canhotinha de ouro, também adentrando os gramados do CT Ninho do Urubu. Você pode acompanhar ali o fotógrafo do Mengão, tirando foto da galera também. Então, voltando ao assunto em relação à zaga do Flamengo, é a melhor defesa e o melhor ataque também do Campeonato Brasileiro, com quase 30 gols marcados, né? Então, o Flamengo é uma equipe bem equilibrada, tá brigando pela liderança do campeonato. Se a gente for pegar a liderança por pontos perdidos, o Flamengo, inclusive, é líder do Campeonato Brasileiro, porque tem a partida a menos contra o Sport fora de casa, e a tendência é até que o Flamengo vença a equipe do Sport fora de casa, porque o Sport está quase que rebaixado, né? Segundo os matemáticos, a chance do Sport ser rebaixado para a segunda divisão é de mais que 90%. E olha, não chegamos ainda nem na metade do Campeonato Brasileiro. Então,
É lógico que a gente não vai desprezar o adversário, mas é um jogo que é provável que o Flamengo consiga a vitória. Tá aí Matheus Gonçalves, Motéus Gonçalves, rapaz. O homem delas, entrando aí no campo do CT em Urubu, ele que recebeu a oportunidade no confronto diante da equipe do Fluminense, entrou bem, vem ganhando destaque, sobretudo quando desce para as categorias de base do Flamengo. Ele com seus cabelos descoloridos, como é de praxe, né? Tem essa moda aqui na cidade do Rio de Janeiro de a molecada descolorir o cabelo e que, de certa forma, quase foi negociado com a equipe do Cruzeiro. Entretanto, o Flamengo não resolveu negociar o jogador, até porque para não reforçar um rival. Tá aí Bruno Henrique, o nosso BH, outro patamar junto com Everton Araújo, pessoal. Pois é, o volante rubro-negro. Muita gente contesta o Everton Araújo, fala que é ruim, que é isso, eu não concordo. Acho um jogador muito tático dentro do campo, um atleta que está ali para desarmar adversário, é evidente, ele é meio campo, ele precisa melhorar na questão quando tem a bola, para acertar, para ser mais preciso nos seus passes. Hoje, o meio-campista precisa não só apenas destruir, mas também construir dentro do gramado, e acho que ele tem tudo para melhorar nessa situação. Tá aí Juninho, rapaz, mostrando habilidade, fazendo embaixadinhas ali com a bola. Ele que é reserva da equipe do Flamengo, não conseguiu se firmar até hoje, o nosso Juninho X, né? Mas, logicamente, a gente torce para que ele dê a volta por cima. Muita gente, rapaz, tentou dar um relógio, um rodopio na bola ali, acabou que não conseguiu. Você está avistando aí, pessoal, que não temos a presença de Nico de la Cruz no treinamento do Flamengo, e o motivo, a gente já tem informação do porquê o Nico de la Cruz não está presente nesse treinamento do Flamengo. De la Cruz, na realidade, pessoal, foi liberado, tá, para o Uruguai, para Montevidéu. Ele não é questão de lesão, mas sim, ele tem uma inflamação no joelho. Ele foi liberado para Montevidéu, no Uruguai, né, em função de tudo que aconteceu no Flamengo nesses últimos dias, das mensagens vazadas lá do José Luiz Runco, que acabou sendo demitido em função disso. Então, meio que para dar uma relaxada no atleta, o Flamengo definiu, né, deixá-lo ir para o Uruguai, ficar com os seus, ficar com a sua família, na sua terra natal, com os seus familiares, com as suas filhas que moram no Brasil, é verdade, mas para dar uma esparecida, né, uma limpada mentalmente, recarregar as energias. Muita gente pode até falar, Pedrão, como é que ele vai recarregar as energias se o cara não joga, Pedrão? Recarregar a energia tem que ser eu, que trabalho, ouvo o desaforo do patrão, ganho um salário mínimo e coisa e tal. Pois é, mas ele passou por uma exposição, um médico que basicamente aposentou o jogador, disse que ele não tinha condições de continuar jogando futebol competitivo, e isso mexe mentalmente com o atleta. Então, para dar essa tranquilizada, ele foi até o Uruguai e vai ficar apenas o final de semana. Passando esse final de semana, hoje estamos na sexta-feira, ele naturalmente retorna ao CT em Urubu para o trabalho com o restante do elenco e para corrigir essa questão da inflamação que ele possui no joelho. Muita gente pode até concordar com o José Luiz Runco. Ah, Pedrão, de fato o Runco tinha razão. O cara não joga, o cara é um bichado, por que isso? Mas, gente, mesmo que isso seja verdade, mesmo que o Runco consiga comprovar essa situação, isso não pode ser exposto da forma que o Runco fez num grupo de WhatsApp, com mais de 70 pessoas no grupo. Isso aí esbarra até em questões de ética médica, né? Veja, você não pode ir no médico falar, por exemplo, você vai ao psicólogo, você fala um monte de coisa pro psicólogo, daqui a pouco o psicólogo tá espalhando, fulano tá totó das ideias, hein? Olha o que ele me falou isso, me falou aquilo. Isso aí fere a ética médica. É basicamente a mesma coisa que o Runco fez com o De la Cruz, só que no âmbito
da ortopedia, né? Que é a área de atuação do José Luiz Junco. Vocês puderam conferir aí a tradicional corrida do elenco do Flamengo com o restante da comissão técnica, do técnico Felipe Luiz, correram em volta do gramado para dar aquela soltada na musculatura, daquela, enfim, moral na musculatura. E naturalmente vocês veem no canto esquerdo da sua telinha o preparador físico do Flamengo, Diogo Almeida, tá? Para iniciar a atividade, para iniciar o aquecimento de fato com a bola. Lembrando que quanto mais contatos, né? Primeiro eles vão fazer essa ativação muscular, mas quanto mais contato com a bola, melhor. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, os especialistas no futebol, eles naturalmente trazem essa informação, beleza? Pessoal, a gente não vê a presença de Wesley aí também no gramado, como vocês podem reparar. A informação que chega é que o Wesley não vai treinar mais pelo Flamengo e que já é praticamente jogador da equipe da Roma. Isso porque o Flamengo esperava acertar uma reposição para o lugar de Wesley e, ao que tudo indica, o Flamengo acertou essa reposição, que é Emerson Royal, galera. Pois é, Emerson Royal é o mais novo lateral direito do Flamengo. Ele é esperado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro amanhã, no sábado, tá? Para começar os treinamentos no Flamengo, né? Para se apresentar, enfim, aquela situação toda. Provavelmente a apresentação do jogador deve ser marcada para a semana que vem, para segunda-feira, para terça-feira, enfim, a ver qual será a apresentação do Emerson Royal, galera, que é o mais novo reforço do Flamengo e por isso, em função disso, o Wesley sequer foi a campo para realizar o treinamento com o técnico Felipe Luiz. Aquele gol do Wesley foi bem simbólico, né, pessoal? Ele faz aquele gol, ele tira a camisa, ele abraça o Felipe Luiz, é um gol meio que de despedida. Se despediu da melhor forma possível do Flamengo, marcando aquele gol maravilhoso que sacramentou a vitória do Flamengo, os 3 pontos importantíssimos, né? Fora de casa, o Flamengo não vencia o Red Bull Bragantino, o Bragantino, vamos colocar a instituição Bragantino fora de casa, desde 1996, a última vitória tinha sido no ano de 96, no Brasileirão de 96, desde que virou Red Bull, foi adquirido pela Red Bull, o Flamengo não vencia o Bragantino fora de casa, né? E o Flamengo foi lá e conseguiu a primeira vitória em cima do Bragantino, desde que virou Red Bull, jogando nos mandos de campo da equipe paulista do Massa Bruta, em Bragança Paulista. Então foram 3 pontos importantíssimos para todos nós rubro-negros, tá? Não temos a presença também no treinamento de Everton Cebolinha. Muita gente pode estar se perguntando, Pedrão, por que o Everton Cebolinha não está presente no gramado? Será que ele já está sendo negociado com o Grêmio, né? Saem informações que o Grêmio quer contratar o Everton Cebolinha, entretanto, é apenas para a próxima temporada, pessoal. Ele só vai treinar com o Grêmio, ir para o Grêmio, pelo menos o Grêmio vai apresentar uma proposta oficial e aí cabe ao Flamengo negociar ou não o jogador, apenas na próxima temporada. Para essa temporada, o Flamengo deve manter ele, até porque ele já fez os 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro e não pode atuar por outra equipe do Campeonato Brasileiro, tá? Ele não pode jogar, então não poderia jogar pelo Grêmio. O Grêmio, acho que está fora da Copa Sul-Americana, se não me falha a memória. Não sei como está na Copa do Brasil, está fora também, aliás, né? Caiu para a equipe do CSA, né? Caiu de forma precoce na Copa do Brasil, então só disputa o Campeonato Brasileiro. Então, ia ter o jogador para quê? Para ficar apenas treinando? Então, o Grêmio deve fazer esse investimento no Everton Cebolinha a partir da próxima temporada. Ele está fora do campo porque ele está fazendo um trabalho na academia. Luiz Araújo também realizou um trabalho na academia e De Arrascaeta, que vocês não estão conferindo na imagem, também está realizando um trabalho dentro da academia. Por isso que vocês não estão visualizando esses atletas aí na telinha do canal Pedrão Oficial, canal 2 do canal
Mengão Melhor. Temos 1, 2, 3 canais, né? Temos o Mengão Melhor, temos o Pedrão Oficial e também temos a Pedrão RNTV, da qual a gente transmitiu ao vivo esse treino, né? Transmitimos ao vivo a coletiva de apresentação do Saul e também transmitimos ao vivo, transmitiremos no futuro ao vivo o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogo esse do próximo domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo para o Flamengo seguir forte no Campeonato Brasileiro, somar os 3 pontos, seguir forte na batalha pela liderança, no ranking de pontos perdidos. O Flamengo é o líder, mas de pontos ganhos o Cruzeiro é o líder, porque, como eu já disse, tem um jogo a mais que o Flamengo, né? Aliás, tá uma verdadeira confusão esse Campeonato Brasileiro, né? Disso, de aquilo, de jogo a menos, enfim. Então, tá uma verdadeira confusão em relação a essa situação, tá? Temos aí também informações de Samuel Lino, tá bem próximo de acertar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. Samuel Lino, que é o jogador da equipe do Atlético de Madrid, ele que passou pelas categorias de base do Flamengo, né? É um jogador que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, né? Naquele time que tinha Lucas Paquetá, aquela galera toda, né? Que depois se destacou bastante. O Flamengo espera contratar o jogador pelas cifras de 20 a 25 milhões de euros, tá? É mais ou menos o que o Flamengo espera para acertar a contratação de Samuel Lino. Emerson Royal chega amanhã, famoso sábado, na parte da manhã, muito provavelmente a cidade do Rio de Janeiro. Transmitiremos também a chegada de Emerson Royal ao Flamengo e tem a situação de Jorge Carrascal. Rorre, Pedro, é Rorre. J, atenção de R. Pois é, mas aqui é Jorge, aqui é Brasil, aqui é Jorge Carrascal também deve chegar ao Flamengo. José Boto ligando o modo turbo em relação às contratações do Flamengo, depois de ficar meio parado, meio letárgico, né? Depois ficar meio inerte, muitas críticas em cima do diretor de futebol português do Flamengo, José Boto. Entretanto, essa situação começa naturalmente a mudar de figura, beleza? E o Flamengo deve apresentar esses reforços como os reforços da temporada rubro-negra, e olha, são reforços de um peso muito grande para repor a saída do Gerson, para repor a saída do Wesley, como é a questão do Emerson Royal, né, que chega no Flamengo por uma cifra próxima de 9 milhões de euros. É mais ou menos o valor que o Flamengo vai investir por esse jogador. Você está acompanhando aí? Os atletas do Flamengo agora, naturalmente ali, se hidratando, né? Tomando aquela aguinha, aquele banho de esguicho, né? Do chafariz, né? Chafariz não. Da irrigação. Enfim, vocês estão acompanhando na telinha aqui do canal Pedrão Oficial. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe o teu like.